E agora, meus amigos, eu vou iniciar a produção dos eixos do caminhão bitruque, usando o mesmo procedimento que eu usei para fazer o chassi. Vamos fazer o eixo sarrafo tábua do forrinho de pinos e vamos fazer o eixo o sarrafo do MDF de 2,5 milímetros. Lembrando que esse MDF pode ser de 2,5 até 3 milímetros. Positivo. Vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos colar 3 partes do MDF de 2,5 que vai me entregar esse sarrafo, e assim a gente vai desenvolver o eixo. Vamos começar limando as 3 partes e na sequência, com a cola instantânea, unir as partes. Aí vai entregar o sarrafo para fazer o eixo. Lembrando, meus amigos, que esse MDF é o mesmo que eu uso para fazer cabine, tanque, caixa de bateria e outras partes do caminhão. Positivo? Carroceria, guarda. Então vamos começar tirando o rebarbo com a lima. Pronto, meus amigos, tirei o rebarbo. Agora, com o auxílio do grampo de papel, vamos unir as partes para montar o sarrafo para a gente iniciar aí a produção dos eixos. Bora! E com estilete, meus amigos, vou soltar o desenho do sulfite e na sequência transferir para o sarrafo e fazer o corte. E uma dica especial: sempre antes de você fazer o corte do tamanho do eixo, a gente vai medir tudo certinho, marcar a furação, e antes de cortar, antes de serrar a madeira aí no tamanho do eixo, vamos fazer a furação primeiro, tá? Porque depois que ele está cortado, fazer a furação, ele vai danificar as pontas. Por mais que no corte aqui a gente perde um pouquinho na furação, mas fica fácil aí depois para a gente fazer o reforço com a chapa galvanizada. Mas isso vocês vão acompanhar no decorrer do vídeo. Positivo? Então bora soltar o desenho do sulfite. Com prego, meus amigos, eu vou marcar o centro da furação.
Sarrafo do Pinos medido e furação marcado. Agora vamos medir e marcar a furação do sarrafo do MDF. Marcação sarrafo de MDF, ok? Tanto a medida do eixo quanto furação. Agora eu vou fazer a furação, meus amigos, usando duas medidas de broca. Eu vou usar primeiro uma broca de 3,8 e depois vou fazer a furação com a broca definitiva, que vai ser a broca de 5,4 milímetros, que é 3,8 milímetros, e a definitiva 5,4 milímetros. Positivo. Então inicio com a broca mais fina para fazer o furo que vai ser a guia, a broca definitiva. Furação guia, ok? Agora vamos fazer a furação definitiva. E não tem problema, meus amigos, se a furação sair do lado, porque a gente vai fazer o arredondamento, depois vai fazer um reforço com a chapa. É óbvio, se ficar centralizado, melhor ainda, tá? Mas a dica é você furar antes de cortar o tamanho do eixo, porque além de ficar mais fácil para você fazer a furação, você tem onde segurar o sarrafo, ele não corre o risco de quebrar a ponta e você perder tempo tendo que fazer outra peça. Positivo? Pronto, meus amigos, corte do eixo sarrafo de pinos e MDF, ok? Agora vamos fazer o desenho da parte arredondada nas pontas dos eixos, positivo, para receber o reforço da chapa galvanizada de 3 milímetros. O desenho está no PDF. Corte, chapa galvanizada, reforço lateral, eixo, positivo. Nas pontas do eixo vai uma chapa reforçando para receber o suporte onde vai ser instalado o pneu. Positivo? Então vamos dar continuidade aí à produção dos eixos. Pronto, meus amigos, agora com estilete eu vou fazer essa parte arredondada. Se você tiver uma lixa
alguma coisa mais prática aí, tem formão, né? Umas ferramentas aí que dá para fazer esse tipo de trabalho mais de boa. Mas se não tiver com estilete, dá para fazer essa parte arredondada tranquilamente. Positivo?